Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro aqui então que a gente está fazendo como uma série, já foram mais de 20 vídeos. Esse livro que eu tive então esse insight de gravar depois que eu fiz o livro do Nightingale e o Estranho Segredo. É ele que passa ali um plano de 30 dias para que nós possamos passar da falta e da escassez para a vida de abundância plena em todos os setores, e nesse plano ele dá uma das dicas é fazer boas leituras, e entre os livros que ele indica, ele dá esse do Napoleão Hill, o Pense e Enriqueça. Nesse livro do Napoleão Hill, nós vimos então que ele traz 13 princípios que ele coletou ali depois de passar 25 anos estudando as mentes daqueles mais bem-sucedidos, daqueles que, de acordo com o Nightingale, lá no livro dele, fazem parte de 5% apenas da população planetária que vive a vida gloriosa, a vida de abundância em todos os setores. Ele deixa claro, especialmente nesse último capítulo aqui, que riqueza, quando ele fala de riqueza, pense em riqueza, não é riqueza monetária, não é riqueza financeira apenas, é riqueza em todos os setores da vida, para ter uma vida plena em todos os setores. É só dessa forma que a gente pode ter a vida plena, como a Oprah Winfrey diz, que ela vive o sonho de Deus para ela. E se é Deus que está sonhando, não pode faltar em nenhum setor. É plenitude em todos os setores. Então, o Nightingale diz que apenas 5% vivem essa vida plena. Os outros 95% não vivem por quê? Porque não entenderam esse segredo que o Napoleão Hill traz aqui. E então ele diz que esse segredo é apenas metade do que se requer para que a gente alcance essa vida. Pois a outra metade é exatamente aquela nossa disposição de entender o segredo, de estar colocando em prática, de se fazer o que se requer, porque nada cai do céu de graça. E aqui, depois de já ter passado, nós já terminamos os 13 princípios que ele passou ali, ele traz então aqui o que é aquelas coisas que podem nos auto-sabotar, que são os nossos medos, os nossos temores. Ele diz que há 6 temores básicos, que são pobreza crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. E depois, no final do último vídeo que nós fizemos aqui, ele trouxe os 6 sintomas que demonstram o medo da pobreza. E tá bem explicadinho aí no vídeo anterior, tá bom? Para que vocês possam ver. E ele diz também aqui que vai depender de como nós vamos assimilar esse capítulo para que a gente determine se a gente vai continuar na correnteza que leva para a falta e para a escassez ou na correnteza que leva para a abundância e a plenitude. Então vamos continuar aqui com o próximo subitem dele aqui do livro, que é apenas dinheiro. Isso está entre aspas. Indagarão alguns: por que escreveu um livro sobre dinheiro? Por que medir riqueza em dinheiro apenas? Alguns acreditarão, com razão, que existem outras formas de riqueza, mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro, mas há milhares de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo o mais que desejo. Aquela coisa, né, que se diz que dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Isso aqui que ele está dizendo então. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados de medo da pobreza. Ou seja, nós temos tanto medo da pobreza que a gente se paralisa e esquece que a gente pode transmutar isso, que a gente tem essa capacidade. Ele disse que o único poder que a gente tem é de transmutar os nossos pensamentos. O que essa espécie de medo causa à pessoa foi bem descrito por Westbrook Pegler. Dinheiro é apenas concha de molusco ou disco de metal, ou ainda pedaços de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas, estando sem dinheiro, não consegue ter isso em mente, mantendo a coragem. Quando o homem está sem nada,
jogado na rua da amargura, incapaz de obter qualquer emprego, algo lhe aconteceu ao espírito, que pode ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu, o andar, o olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo com certeza que não são seus iguais em caráter, inteligência ou capacidade. Então aqui ele explicando por que é que a falta de dinheiro então faz com que esses tesouros da alma também fiquem ali enterrados, porque eu acredito que nesse mundo sem dinheiro a gente acaba perdendo a dignidade, é isso que ele está dizendo, porque tudo começa, como a gente estava falando lá no vídeo anterior, eu acredito que passa pelo corpo físico. É o nosso companheiro, é quem chegou com a gente e a gente só vai embora depois que ele disser não chega, agora não dá mais, a gente se despede. Então, sem dinheiro a gente não tem como tá dando o que o nosso corpo físico necessita para funcionar bem, para ser esse nosso companheiro ideal. Acredito, é só a minha forma de pensar, de analisar. Essa gente, mesmo os amigos, sentem, por outro lado, uma sensação de superioridade e o encaram, talvez inconscientemente, como um acidente. Esse poderá pedir dinheiro emprestado por algum tempo, mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira e nem poderá fazê-lo por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente e falta ao dinheiro emprestado o poder que tem o dinheiro ganho para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas-vidas habituais, mas apenas a homens de ambição e dignidade normais. Ou seja, olha aqui, eu acredito que quando ele fala vagabundos ou boas-vidas habituais, são aqueles que, como ele disse, resolveram concordar com a pobreza e aí porque ele está dizendo que o fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente. Mas isso não se aplica a esses que se acostumaram, que tá bom, é assim, é só depois dessa vida que eu vou lá para o reino do paraíso, aqui eu aceito desse jeito. Crença limitante faz com que as pessoas fiquem desse jeito, acredito. Ele disse que isso se torna deprimente apenas para os homens de ambição e dignidade normais, aquele que sabe que ele deve, não é aquele estado que ele deve estar, que se os outros estão ali com dignidade, tem dinheiro para ele pedir emprestado, que ele também pode ter, ele também está na mesma situação. Mulheres nas mesmas condições devem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres ao considerar os vencidos. Poucas se acham nas filas de caridade, raramente são vistas pedindo esmolas nas ruas e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado. Naturalmente, não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade, que são o correspondente dos vagabundos masculinos conformados. Refiro-me às mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas seu desespero não é aparente. Talvez se matem. Uau! É a forma dele tá mostrando aqui o que ele descobriu, o que ele percebeu nesses 25 anos de estudos. Quando o homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar. Pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido ou que é um desses empregos sem pagamento fixo, mas dependente de comissão sobre as vendas de alguma bugiganga inútil que ninguém compra, a não ser de dó. Se recusar, estará de volta à rua da amargura sem ter para onde ir. Então anda e anda. Olha as vitrines das lojas e os luxos inacessíveis, sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar com interesse ativo. Vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco.
Mas isso não é procurar emprego de modo que ele recomeça outra vez. Pode não sabê-lo, mas sua falta de objetivo trairia mesmo que sua silhueta não o fizesse. Pode estar até bem vestido, com roupas que sobraram do tempo do emprego firme, mas que não disfarçam o abatimento. Vê milhares de pessoas, guarda-livros, funcionários, químicos ou ajudantes de vagões ocupados no serviço e os inveja do fundo da alma. Eles possuem independência, dignidade e masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também, embora o discuta consigo mesmo e chegue a um veredito favorável hora após hora. Nossa, fica até forte quando ele traz isso, eu vou lendo e vou imaginando ao mesmo tempo, é muito triste, né? Uma pessoa numa situação dessa, como ele está dizendo, perde a dignidade. O que está me vindo aqui, a imagem que está me vindo é aquele filme do Will Smith, eu acho que é Em Busca da Felicidade, quando ele fica totalmente, ele vai morar até no carro com o filho dele ali, e ele acaba sendo aceito lá na Wall Street como corretor e acaba se tornando um milionário. Eu acredito que é porque aqui ele encontrou essa força que ele está dizendo ali nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, que com certeza ele não ia se dar por vencido. É um filme super interessante de ver. É apenas o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente. Então aqui ele trazendo tudo isso para mostrar que sim, a riqueza não é só dinheiro, mas dinheiro faz total diferença. Você teme as críticas? Exatamente de que modo o homem chegou a esse temor? Ninguém o sabe com certeza, mas uma coisa é certa, ele o tem de maneira bastante desenvolvida. O autor tende a atribuir o medo básico à crítica à parte da natureza herdada do homem, que não só o encoraja a tirar os bens e objetos do seu semelhante, mas ainda a justificar a ação, criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentando manchar seus oponentes. Acho que aqui ele mostrou exatamente por que é que a gente tem tanto medo de crítica, né? Porque é o que a gente está fazendo com o outro, é isso que ele está dizendo aqui. Estou dizendo a gente, vocês, estou dizendo aqui o que eu estou fazendo com o outro. Então, o ladrão critica o homem que furta e os políticos não expõem as virtudes ao invés de dizer eu sou bom, você é mau, É isso que ele está falando aqui. Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica, maldição de toda a humanidade. De estação em estação mudam os estilos de muitos artigos de vestuários. Quem estabelece os estilos? É claro que não é o comprador de roupas, mas o fabricante. Por que os muda com tanta frequência? A resposta é óbvia: muda os estilos para poder vender mais roupa. Olha, eu nunca tinha pensado assim, mas é óbvio, se continuar com o mesmo estilo, a gente continua vestindo o mesmo, não vai fazer diferença, mas assim mudou, todo mundo quer um novo, né? Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos a cada ano. Poucos querem ter um carro que não seja do último tipo. Estávamos descrevendo o modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência do temor à crítica, no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida. Examinamos agora o comportamento humano quando esse temor afeta as pessoas em relação a fatos mais importantes nas relações humanas. Tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, dos 35 aos 40 anos, como média geral. Se se pudesse ler-lhe os pensamentos secretos, encontraríamos em geral uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinavam há algumas décadas.
Por que é que a pessoa média, mesmo nos nossos dias de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é medo da crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar descrença em fantasmas. Não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve época, e não muito distante, em que a crítica trazia severos castigos, ainda os traz em alguns países. O medo à crítica rouba a iniciativa ao homem, destrói o poder de imaginação, limita-lhe a individualidade, tira-lhe a autoconfiança, causando-lhe danos em centenas de outras maneiras. Pais causam aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis ao criticá-los. A mãe de um dos meus companheiros de infância costumava castigá-lo quase diariamente com uma chibata, sempre completando a obra com a afirmação: "Você acabará na penitenciária antes dos 20". Mandaram-no a um reformatório aos 17 anos de idade. Gente, o quanto é importante para quem é pai e mãe, quanto é importante aquilo que a gente está fazendo com as crianças, aquilo que a gente está impregnando nelas. Aí já, quando chega adulto, todas essas coisas negativas que ele está dizendo aqui, que não nos deixa ter prosperidade, abundância, já vão ter muito mais, meio caminho andado para que isso aconteça, para que a pessoa passe na falta e na escassez. Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem o estoque dela, distribuindo-a de graça, quer a pedido, quer a não. Os parentes mais próximos são às vezes os piores ofensores. Deveria ser considerado crime. Na realidade, é crime da pior espécie. Os pais criarem complexos de inferioridade na mente da criança por críticas desnecessárias. Empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens, não através de críticas, mas por sugestões construtivas. O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais com relação aos filhos. A crítica implanta o medo no coração humano, ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição. Gente, olha aqui que super interessante entender isso. Então, ele está dizendo que um dos temores básicos, é o medo. O medo é ele que é o responsável por tudo isso, por toda essa falta de alcançar o sucesso. E aí ele dizendo aqui que a crítica implanta o medo no coração humano, ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição. Então, paz. Sete sintomas que demonstram medo à crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos fatais à realização pessoal. Principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Então, ele vai passar aqui os 7 sintomas que demonstram medo à crítica, e ele dizendo então que isso desencoraja o uso da imaginação e destrói a iniciativa. E os sintomas principais são, primeiro, acanhamento, geralmente expresso por nervosismo, timidez na conversação e em conhecer estranhos, movimentos desajeitados das mãos e membros, olhares desviados. Segundo, falta de equilíbrio, expressa por falta de controle da voz, nervosismo na presença dos outros, má postura do corpo, péssima memória. Terceiro, personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza. Hábito de desviar-se dos assuntos em vez de encará-los. Concordância com os outros sem antes examinar-lhes as opiniões com cuidado. Olha, tudo o que a crítica pode estar trazendo, gente. Olha aqui, tudo aqui. Então, ele falando dos sintomas que demonstram medo à crítica. O quarto é complexo de inferioridade.
Hábito de expressar autoaprovação oralmente por ações como meio de disfarçar o sentimento de inferioridade. Usar palavras grandiloquentes para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer-lhes o verdadeiro significado. Imitar outros na maneira de vestir, falar e nos modos, jactando-se de realizações imaginárias. Isso dá, por vezes, a aparência superficial de um sentimento de superioridade. Ou seja, construir ali, viver então ali num mundo de falsidade, construir aquilo que, se bem que dizem que enfim, é isso. Quinto, extravagância. Hábito de tentar emparelhar com o Silva, gastando além das possibilidades. Isso, emparelhar com o Silva, está entre aspas, então não sei do que se trata. Sexto, falta de iniciativa. Fracasso em aproveitar oportunidades de progredir, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas evasivas às perguntas formuladas por superiores. Hesitarão nas maneiras e no falar, falsidade nas palavras e feitos. Sétimo, falta de ambição, lassidão mental e física, falta de autoafirmação, lentidão em chegar às decisões, facilidade em ser influenciado, hábito de criticar os outros nas costas e elogiá-los na frente. Hábito de aceitar a derrota sem protesto ou fugir ao empreendimento, se encontrar oposição. Suspeita imotivada dos outros. Falta de tato nas maneiras e no falar. Má vontade em aceitar a culpa dos erros. Nossa, quanta coisa vem aqui dentro da falta de ambição, né? Mas ele conclui aqui com aquela coisa que é o lema do Ho'oponopono da identidade própria, que é se responsabilizar. Se responsabilizar por o que quer que esteja acontecendo na nossa vida, que a gente se responsabilize que fomos nós que criamos, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ação. Começa com o pensamento. E aí, se a gente tiver má vontade em aceitar, diz aqui a culpa, mas eu acredito que culpa talvez fique uma coisa pesada e fica mais difícil ainda de aceitar, que aí a gente vai se virar, nós vamos nos virar contra nós mesmos, aí a gente vai ficar buscando só o errado de nós, que também não leva a nada. Então, eu acredito que culpa não, é só entender que nós estamos numa caminhada evolutiva, que todo mundo que chegou lá na frente passou por aqui e cometeu também esses erros, mas porque não sabia. Então, se a gente se responsabiliza, a gente mostra para o universo, olha, eu entendi, então a partir de agora eu vou criar diferente. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Você teme a saúde deficiente? Esse medo tem suas raízes na hereditariedade, tanto física como mental. Está intimamente associado, em sua origem, às causas do medo da velhice e da morte, porque conduz às fronteiras de mundos terríveis, isso está entre aspas, dos quais o homem nada sabe, mas dos quais ouviu histórias desconcertantes. Existe também a opinião, algo generalizada, de que certas pessoas sem ética fazem negócios vendendo saúde, essas duas palavras entre aspas também, mantendo vivo o medo da doença. Olha, a gente nunca tinha pensado dessa forma. Tem gente que vende saúde, acredito que aquele que está dizendo medicamento, não sei, para assim manter vivo o medo da doença. De modo geral, o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente, do que pode acontecer se a morte o alcançar. Teme-a também pela taxa econômica que representaria. Um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem de hipocondria, que é doença imaginária. Então é aqui, eu acredito que é aqui que vem ele vendendo saúde para aqueles hipocondríacos, não aquele que já quer se tratar, tomar um remédio para evitar o que ele acredita que vai acontecer. Já se demonstrou de maneira convincente que o medo da doença, mesmo não havendo a menor causa para o medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da moléstia temida.
Seria o efeito daquela coisa também que a gente toma o placebo, que é apenas farinha ou qualquer outra coisa numa cápsula ali e acaba até se curando. Então é o efeito contrário disso, então, que se a gente tiver o medo dessa doença, mesmo que não tenha nenhuma possibilidade, ela acaba, os sintomas físicos da moléstia acabam se apresentando. Poderosa é grande a mente humana, pode construir e pode destruir. Explorando a fraqueza comum do medo da doença, vendedores de remédios patenteados amontoaram fortunas. Então ele estava falando de remédio mesmo ali. Essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto há algumas décadas que uma revista popular fez a amarga campanha contra os piores ofensores no negócio dos remédios patenteados. Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi aprovado que se pode tornar as pessoas doentes por sugestões. Fizemos a experiência pedindo a 3 conhecidos que visitassem as vítimas, entre aspas, perguntando: o que é que tem? Você parece estar muito doente. O primeiro geralmente provocava um sorriso e um casual: nada, estou muito bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirmava: não sei exatamente, mas sinto-me mal. O terceiro já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente. Tente isso com algum conhecido seu. Se duvida, o que fará ficar inquieto. Mas não vá longe demais com a experiência. Há certa seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Chamam-no de enfeitiçar a vítima. Existem provas arrasadoras de que a doença às vezes começa em forma de impulso de pensamento negativo. Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra por sugestão ou criada pelo indivíduo em sua própria mente. Um homem de mais sabedoria do que possa parecer por esse incidente disse certa vez: se alguém me pergunta como me sinto, sim, sempre quero responder derrubando-o. Médicos costumam mandar pacientes para climas novos porque se faz necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença vive em todas as mentes humanas. Preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios faz com que a semente germine e cresça. Ou seja, o medo de uma coisa faz com que a outra alimenta a outra. Então a preocupação, medo, desânimo faz com que esse medo da perda da saúde, essa semente germine e cresça. Decepção em negócios e no amor encabeçam a lista das causas da saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa que foi parar no hospital. Ficou durante meses entre a vida e a morte. Chamaram um especialista em psicoterapia. Esse mudou as enfermeiras, mandando uma jovem encantadora que começou, de acordo com o médico, a namorá-lo desde o primeiro dia em que entrou no emprego. 3 semanas depois, o paciente recebeu alta, sofrendo ainda, mas de doença bem diferente. Amava novamente. O remédio foi um embuste, mas paciente e enfermeira se casaram mais tarde. Uau, então esse remédio aqui deu certo mesmo, hein? Mas mostrando então que há que se encontrar o remédio certo, né? Aqui então ele traz os 7 sintomas que demonstram medo de doença. O primeiro é a autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença. Gozar, entre aspas, de doença imaginária e falando dela como se fora real. Hábito de tentar todas as modas e ismos recomendados por outros como tendo valor terapêutico. Falar com os outros sobre operações, acidentes e outras formas de doenças. Experimentar dietas, exercícios físicos, sistemas de perder peso sem orientação profissional. Tentar remédios caseiros, remédios patenteados e remédios de charlatões. Então aqui ele trazendo
como é que a gente pode se autossugerir aqui e alimentar o medo da doença no primeiro item. Segundo, hipocondria. Hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento até haver o esgotamento nervoso. Mas aqui, tudo que ele já disse antes, se a gente está concentrando a mente nisso e ainda está ali aberto, esperando, não vai chegar só se a lei, essa lei natural que diz que é desse jeito, causa e efeito, se ela mudar, senão a gente vai cair doente. É isso que a gente está esperando, é isso que a gente está alimentando na nossa mente. Nada que vem em frascos pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocondria, termo médico para doenças imaginárias, é causadora de tanto dano, ocasionalmente, quanto a própria moléstia poderia causar. Muitos casos nervosos provêm de doenças imaginárias. Então, aquele dizendo que essa doença imaginária, ela causa tanto dano, ela é tão sagaz, ela é tão letal quanto a própria moléstia, quanto aquele que tem realmente a doença. Terceiro, indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. Tá. Quarto, suscetibilidade. Medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrair. O medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter de pagar contas de médico, de hospital, etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre morte, economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas de funeral, etc. Aqui, na minha opinião, é o que mais certo que tem é que a gente vai morrer, já que a gente está vivo, a única saída é a morte. Então, eu acredito que também ficar com medo de que quando a gente morra não tenha dinheiro para o caixão, para o cemitério, para tudo, então também está impedindo que a riqueza monetária entre na nossa vida. E o quinto é mimar a si mesmo. Hábito de tentar despertar piedade usando a doença imaginária como meio. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho. Hábito de fingir doença para disfarçar a preguiça ou como álibi para a falta de ambição. Gente, uma das coisas que eu sempre pensei é que inventar que se está doente para não ir ao trabalho, eu acredito que a pessoa acaba ficando doente mesmo. Porque aí ela pensa, mas meu chefe vai ligar, talvez alguém vai passar aqui, então eu não vou poder sair, eu vou ter que ficar aqui no sofá mesmo, acaba ficando doente. Então eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui. Se a gente vai inventar, usar uma doença imaginária como truque para não trabalhar, a gente acaba, é um tiro no pé. Sexto é a intemperança. Hábito do uso de álcool ou narcóticos para eliminar dores, como a de cabeça, nevralgia, etc., em vez de eliminar-lhes a causa. E sétimo, preocupação. Hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser por elas atingido, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Acredito que isso já estava ali implícito em um desses outros pontos que ele já trouxe aqui, então, onde ele explica então o medo da doença, o medo de ficar doente. Então eu vou fazer como eu fiz com o medo anterior, deixar aqui então nesses 7 passos, 7 sintomas que demonstram o medo da doença, para nós estarmos bem analisando, tendo tempo de bem refletir sobre isso, para ver qual é desses que a gente está alimentando e sabendo que isso, então, como ele está dizendo, é uma das formas de nos afastar da prosperidade, da abundância, da riqueza plena. Então eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui nesse vídeo e nós vamos para o próximo, que é
sobre então a quem teme a perda do amor, tá bom? Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, obrigada por terem vindo comigo até aqui e até o próximo. Tchau!